conceda-nos pela sua misericórdia, não porque nós estamos ao Senhor Jesus ordenando, mandando, não porque nós também tenhamos algo em nós que nos recomende a isso, mas nós lhe rogamos, ó Pai, que tu venha nos perdoar os pecados, que o Senhor venha, Pai, ter misericórdia das nossas almas, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Jesus, porque pecadores somos, sabemos disso, mas queremos reconhecer isto de todo o coração. Dá-nos esta graça de sentirmos as nossas misérias, porque muitas das vezes a gente pede de lábios, apenas de lábios, o perdão do pecado. Mas o meu coração, muitas vezes, não pede a Deus que o Senhor me afaste dos meus pecados. Ó Deus, perdoa-me a minha impenitência, Senhor, o meu coração duro, o meu coração, ó Deus, ímpio, que não quer, Senhor Jesus, se humilhar diante da tua presença. Muitas das vezes, o meu lábio pede ao Senhor que o Senhor me humilhe na tua presença, mas o meu coração impenitente aqui dentro está dizendo: não, eu quero permanecer em pé, eu quero permanecer com toda a pompa, com toda a glória deste mundo, por causa da concupiscência, ó Deus, por causa da concupiscência da carne, dos olhos e também a soberba da vida. Tira do nosso coração, eu peço, a soberba do coração. Porque somente, ó Deus, uma intervenção divina da tua parte, poderemos, ó Deus, nos humilhar na tua presença. É só dessa. Por isso, Senhor Jesus, eu suplico, Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo venha nos assistir de forma sobrenatural, para que nós venhamos a reconhecer de fato e em verdade o nosso pecado, nos humilharmos verdadeiramente. Senhor, eu te peço que aquele espírito de arrependimento que caiu sobre os ninivitas com a pregação de Jonas venha sobre nossas vidas, para que as nossas obras revelem o nosso arrependimento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Pai. Meus irmãos, vamos ler todos juntos, novamente, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Vamos ler todos juntos, versículo 1 a 4. Primeira aos Coríntios, capítulo 15, versículo 1 a 4. Vamos ler todos juntos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Livro do Apocalipse, capítulo 1.
livro do Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem, versículo 4 a 8. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Versículo 17. Quando o vi, diz João, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre minha mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos cantar, irmãos, com entusiasmo, com gratidão, com júbilo, o hino Morto e Ressurreto 274 do nosso cenário. Hino número 274. Ao som do instrumento ficaremos em pé.
Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos orar, adorando e louvando o Senhor que ressuscitou. Peço para que o diácono Sandro ore nesse sentido. Glorioso Deus, Santíssimo Pai, louvado seja todo louvor, toda honra, toda glória somente a Ti, Senhor. Ó Senhor, nosso coração está alegre, Pai, porque estamos aqui em Tua casa, Senhor. E muito obrigado, Pai, por conceder esse momento de estarmos aqui. Glória a Ti, Senhor nosso Deus. Como cantamos agora nesse hino, Senhor. Aleluia, aleluia, ressurgiu o nosso Salvador. E hoje, ó Pai, podemos estar felizes porque Ele está à Tua destra, ó Pai, intercedendo por nós, pecadores. Ó Senhor nosso Deus, que nós estejamos curvados à Tua presença, Senhor. Não só fisicamente, mas espiritualmente, diante de Ti, Senhor nosso Deus. Porque é maravilhoso, Pai, adorar um Deus que vive, um Deus vivo, que olha para nós, ó Pai bendito, que tem misericórdia de nós, ainda sendo pecadores, ó Pai. Que amor infinito, que amor é esse, Senhor nosso Deus, por nos dar, Senhor nosso Deus, gratuitamente, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai bendito, por estarmos aqui, nesse dia, onde podemos, ó Pai, glorificar o Teu santo nome livremente, Senhor nosso Deus. Onde o Senhor opera maravilhas, Senhor. E podemos abrir a Tua casa de oração, para adorarmos livremente a Ti, Senhor nosso Deus. Apesar dos apesares, não queremos ver as dificuldades, mas sim ao Teu trono, Pai, olhar, estarmos olhando nesse momento, porque o Senhor é maravilhoso. Sem palavras estamos, Senhor nosso Deus, mas o Senhor pode esquadrinhar cada coração aqui e saber, ó Pai, que estamos aqui por Tua causa, ó Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos chama, nos move. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos atrai para estarmos aqui, ó Pai. Nos atrai para esse amor. E que esse amor, ó Pai, possamos passar para esse mundo fora, Senhor. As pessoas que não Te conhecem e até aquelas que Te conhecem, mas estão fracas, Senhor nosso Deus. Estão vendo os ventos fortes que batem nelas. Mas podemos, ó Pai, dizer que o Senhor é o nosso castelo forte. Jesus é o nosso Salvador. E Ele acalma qualquer tempestade. Não é a tempestade, é qualquer tempestade, ó Pai. E podemos passar, nós sabemos que o Senhor Jesus está nesse barco onde nós estamos. O Senhor Jesus está, ó Pai, vivo. Não podemos ver o Senhor, ó Pai, mas sentimos a Tua presença nesse local, em cada momento de nossas vidas. Poderíamos ficar aqui, ó Pai, Te louvando em palavras, mas aceita, Senhor nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso ser, porque o Senhor sabe o que tem no nosso coração. É uma gratidão por Ti, mesmo sendo pecadores. Podemos olhar para Ti e dizer: glórias nas alturas, ó Pai, e paz aqui na terra, Senhor. A nós, Senhor nosso Deus, que Te buscamos. E todos aqueles que estiverem reunidos como nós estamos, que sejam em espírito e verdade para Te louvar, Te buscar, Senhor nosso Deus, de todo o coração. Não Te louvamos só por palavras, mas ao nosso ser, nossa alma derramada diante de Ti. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem nos proporcionado, até nos momentos difíceis,
mas nos aceitas na tua presença, Senhor, com o único intuito de te buscar, de te louvar. E dirige, ó Pai, todo esse culto que é para a honra e glória do teu santo nome. Oramos, agradecidos, em nome de Cristo Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, hoje e todo sempre. Amém. Irmãos, vamos abrir agora em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, a partir do versículo 22. Nós vamos ler Atos 2, 22 a 36. Eu vou ler, peço que os irmãos acompanhem. Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Enche-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Não era possível que Jesus fosse retido pela morte. Ele é o autor da vida. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar este Deus glorioso, cantando o hino Aleluia ao Cristo Redivivo, número 272 do nosso cenário, 272. Ao som do instrumento, fiquemos em pé.
A igreja pode se assentar. Vamos abrir, irmãos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16. A partir do versículo 9. Marcos 16, 9 a 20. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9 a 20. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. E, indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós louvamos o Teu nome pela mensagem gloriosa da ressurreição e que possamos meditar nesta verdade triunfante. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta manhã. Louvado seja o Teu nome pelos irmãos que ouvem agora a Tua palavra. E, Senhor, como orou a Igreja Apostólica, olha, Pai, para as ameaças dos inimigos da cruz, aqueles que diante da decisão zombaram da igreja, atacaram a igreja. Olha para as ameaças, Senhor. Mas como eles oraram, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. E não permita, Senhor, que a igreja neste momento se enfraqueça. Pelo contrário, que mediante essa mensagem gloriosa do Senhor Jesus Cristo, sejamos fortalecidos dia a dia na Tua presença. Até o retorno, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, onde Ele julgará e aniquilará os inimigos da cruz que não se arrependeram. Pai, fala conosco, fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, sobre o que nós devemos pregar, o que nós devemos falar quando evangelizamos, qual é a mensagem que realmente toca o coração do pecador? É Jesus Cristo. O eixo da Bíblia é Jesus, o centro da Bíblia é Jesus.
Não há um assunto que esteja solto. Aqui está o Senhor Jesus e aqui nós temos um assunto solto, desligado dele. Não, tudo está ligado ao Senhor Jesus. A melhor ilustração que eu encontrei sobre essa verdade é do raio da bicicleta. Todos aqueles ferrinhos do pneu da bicicleta estão ligados a um centro. Ou seja, todas as partes da Bíblia, todos os assuntos, toda a doutrina tem como centro, tem como eixo, converge em Jesus Cristo. Portanto, a moralidade, as leis, sem Jesus apenas condenam. O Senhor Jesus é santificação. O Senhor Jesus é o sentido da lei. O Senhor Jesus é a finalidade da lei. Portanto, nós temos aqui, irmãos, nesse texto glorioso de Marcos 16, Deus providenciando que estivesse aqui, obviamente, é inspirado, é canônico, e não temos que nos entregar a discussões vãs sobre isso. Nós cremos na autoridade da Escritura, porque o maior interessado na preservação do texto é o próprio Senhor. Eu falo isso porque muitos céticos dizem que o final de Marcos não foi escrito pelo autor de Marcos. E não interessa se foi ou se não foi, porque certamente o final de Deuteronômio não foi escrito por Moisés, mas foi escrito pelo Espírito Santo. E está escrito aqui para a nossa edificação. A mesma censura que Jesus traz aos discípulos, ele também traz para os céticos, que questionam a palavra. Será que é inspirado? Será que esse texto está nos autores originais? E toda essa questão vã, infrutífera, e que acabou com muitas igrejas da Europa, esse racionalismo, esse criticismo com respeito à palavra de Deus. Bom, Deus é fiel, Deus é o Deus da providência, e Deus preservou os textos, tanto que fez com que aqueles pastores que andavam ali, sem uma preocupação de encontrar nada, encontraram os rolos lá do Mar Morto, que testemunharam o texto de Isaías, preservado pelo zelo dos judeus na preservação do texto. Portanto, essa mensagem é gloriosa. A encarnação, o sacrifício, a ressurreição, a ascensão e a segunda vinda de Jesus. Essa é a mensagem da igreja. Não precisa ter uma inteligência elevada para pregar o Evangelho. Pegue essa verdade. Deus criou o homem pecou, Jesus veio para redimir e hoje ele salva pelo Espírito Santo e voltará para buscar. Esta é a mensagem da igreja. Se nós olharmos para os discípulos, nós pensamos o seguinte: a missão irá fracassar. Se você olhar para mim, você pensa, a missão irá fracassar. Se você olha para você mesmo, você pensa, a missão irá fracassar. Os discípulos não acreditaram. Diz o texto aí, eles foram companheiros de Jesus. Não apenas uma, mas várias vezes. Jesus Cristo disse, o Filho do Homem irá ressuscitar. Talvez eles entenderam isso de uma forma assim mais espiritual. Jesus está falando literalmente da ressurreição, irmãos. A teologia que não acredita na ressurreição é nada. Não serve para coisa alguma. Se nós não cremos na ressurreição, a nossa fé é vã, desmorona tudo. Não sobra absolutamente nada. Nós cremos então que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele é o autor da vida. Do nada, Deus criou tudo. Mas as pessoas preferem acreditar em teorias as mais absurdas. Teoria do desmaio. Na verdade ele não morreu, ele desmaiou. Alguém que é atravessado com uma lança desmaiou? Na verdade os discípulos erraram o túmulo. Mas não foram só alguns discípulos, nós tínhamos lá os soldados romanos e etc. Nós cremos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e ele voltará para nos buscar. Agora, olhando para os discípulos, irmãos, nós vemos eles aqui tristes, chorando,
não acreditando em ninguém. Às vezes nós ficamos assim, tristes, chorando muito. Hoje à noite vou pregar, se Deus permitir, no Salmo 6, que Davi diz que ele chorava tanto que parecia que a sua cama iria inundar. E eles estavam presos ali, enclausurados, com medo. Infelizmente, a realidade de muitas pessoas. Elas estão em casa, mas elas não estão bem em casa. Elas estão muitas vezes com medo, com preocupação excessiva, com ansiedade, com angústia. Estão sofrendo. Eles estavam assim também. E o Senhor Jesus aparece naquele lugar em que eles estavam e diz: paz seja convosco. Ele não entra pela porta. Ele aparece no meio dos discípulos. A missão, então, depende do Senhor Jesus. Porque se você olhar para os discípulos, eles são céticos. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Porque se você olhar o finalzinho de Mateus, no capítulo 28, diz: quando viram Jesus, adoraram. Mas alguns duvidaram. Vejam, eles não acreditaram em Maria Madalena, eles não acreditaram nos discípulos de Emaús. Alguns até duvidaram quando viram o próprio Senhor. E é por isso que Lucas registra Jesus dizendo: por que sobem dúvidas ao vosso coração? Por que tanta dúvida no coração, irmão? Por que tanta tristeza? Por que não acredita? Abra o coração para Deus. Não diga assim: vou pesquisar. Não, vou buscar o Senhor, é melhor dizer isso. Vou abrir o meu coração e dizer: Senhor, fala. Revela as maravilhas da tua lei. Senhor, me mostra o caminho da vida, o caminho da verdade. Nós temos aqui o poder da ressurreição e a vida dos discípulos de Cristo. Uma coisa está ligada à outra. Às vezes nós dizemos: eu quero viver como discípulo de Jesus. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu quero ser um instrumento nas mãos de Deus. Do que nós precisamos, irmãos? Do poder da ressurreição. Primeiro, os discípulos são céticos. Diante do testemunho de Maria Madalena, e o evangelista faz questão de colocar assim: da qual expelira 7 demônios. Então, primeiro, era mulher, tinha esse preconceito. Testemunho de uma mulher. Eles vão ouvir o testemunho de uma mulher? Eles preferem ouvir o testemunho de um homem. A Bíblia diz que cada um tem um papel, o homem e a mulher. Mas a Bíblia não diz que o testemunho do homem é superior ao testemunho da mulher. Isso não, porque o testemunho é o mesmo. Nós estamos falando das mesmas coisas. Nós estamos falando do Senhor Jesus. Então era mulher. Segundo, era Maria Madalena. Diz o texto que expeliu 7 demônios daquela mulher. Alguém poderia pensar: eu conheço o passado de Maria Madalena. Sabe aquela frase: o teu passado te condena? Então por que o Senhor Jesus escolheu Maria Madalena? Olha aí, apareceu primeiro a Maria Madalena. Porque Ele tem prazer em chamar os que não são segundo o mundo, para reduzir a nada os que são segundo o mundo também. Ele sabia que a gratidão do coração de Maria Madalena, uma mulher escravizada pelo pecado, escravizada por 7 demônios, 7, totalidade. A gratidão dessa mulher era muito grande. Ela amava o Senhor Jesus. Por um lado, seus discípulos correram de medo e abandonaram Jesus. Maria Madalena ficou ali. Ela amava o Senhor. Mas vejam, eles céticos diante do testemunho de Maria Madalena, diante do testemunho dos 2 discípulos de Emaús. Depois nós temos o ceticismo, porque Jesus aparece primeiro para os 10, não sei por que Tomé não estava lá, mas ele não estava. E quando os 10 falam para Tomé: o Senhor ressuscitou, ele diz: só acredito vendo. Poderíamos dizer na linguagem moderna: a ciência diz isso?
A ciência confirma isso. Por isso que os gregos achavam uma loucura. Quando Paulo tocou no assunto ressurreição, eles deram risada e falaram: olha, depois a gente ouve, tá bom? Você fala muito bem, você articula muito bem. Trouxemos até você para falar no Areópago, onde o próprio Sócrates havia falado séculos antes. Mas ressurreição, que loucura! Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz: a cruz, a ressurreição é loucura para os gregos. E os judeus não ficam de fora, mas para eles é escândalo, ou seja, eles tropeçam nisso. Se eu não tocar nele, não vou crer. Jesus tem tanta compaixão, irmãos, ele é tão misericordioso com os discípulos, com a minha vida e com a sua, que ele aparece para Tomé e diz: Tomé, coloca a mão então. Eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas é comum acontecer. Quando nós duvidamos de algo e falamos assim: não vai acontecer isso, não tem como acontecer. Deus opera e acontece. Ou seja, ele cala a nossa incredulidade. Nós não podemos duvidar do poder de Deus. O próprio Senhor repreendeu a Moisés e os israelitas, dizendo: por acaso o braço do Senhor se encurtou? Deus não é o mesmo mais? O pior ceticismo não é o testemunho de Maria Madalena, dos 2 discípulos de Emaús ou dos 10. O pior ceticismo é diante da palavra de Jesus. Ele tinha falado que ressuscitaria. Amado irmão, creia, sem reservas, na Bíblia. O que está escrito aqui é seguro. O que está fora, não. O que está escrito aqui traz vida. Certa vez eu vi uma ilustração interessante. Imagine se eu falar assim: olha, eu tenho aqui nesse papel um recado de Deus, uma mensagem de Deus. Talvez alguém faria uma fila enorme para ouvir esse recadinho. Deus não trouxe um recadinho, Deus trouxe um livro repleto de ensino, insondável. Por mais que estude, parece que não alcançou nada ainda diante da riqueza do que nós temos aqui. Os maiores teólogos que já viveram neste mundo, em termos de conhecimento, não alcançaram nada comparado com o que tem aqui. O próprio João Calvino disse: eu só sou aquele jumento que Jesus quis usar. Foi a ilustração que ele usou. Não duvide da Bíblia. Não tenha reservas quando irá ler a Bíblia, como se fosse um pé atrás. Será que é verdade? Não. Abra o coração, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Você vai lendo, lendo e lendo, e não é simplesmente convencido racionalmente. É convencido espiritualmente. É uma experiência de fé com o Espírito Santo que inspirou esta palavra. Creia na palavra, viva a palavra, se submeta à palavra. Eles não acreditaram. Discípulos céticos. Mas esses discípulos céticos são censurados pelo Senhor. Olha o versículo 14. Censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração. Censura. Veja, o que estava incrédulo, o que era duro? Coração. O pecado endurece o coração. As obras da carne endurecem o coração. Porque então, às vezes ouvimos a pregação da palavra ou lemos a palavra e nada acontece. É por causa da dureza do coração, da incredulidade do coração. Jesus chega para eles e censura. Ou seja, ele condena essa incredulidade. Ele mostra que está errado. Não pode ser assim.
Nós não podemos duvidar, meus irmãos. Nós precisamos resolver isso diante de Deus. Olha só, não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Não deram crédito. Alguém poderia dizer o seguinte, mas Maria Madalena falou, mas como que eles poderiam acreditar assim tão livremente? Porque Jesus também tinha falado para eles. Por que é tão incrível assim Jesus ressuscitar, sendo que ele ressuscitou outras pessoas? Sendo que ele é o autor da vida? Como o Senhor Jesus ficaria naquele túmulo? Veja, não tem sentido. Não faz nenhum sentido. Mas o coração é duro. O coração de Faraó deixa o Egito cair aos pedaços, mas não deixa os filhos de Israel irem. Jeremias diz que enganoso é o coração, mas se você ler lá os 2 capítulos, tem um monte de coisa sobre o coração ali. Ele é enganoso, ele é mentiroso, ele é maldito, diz o capítulo anterior. Do coração procedem coisas más, mas o Senhor quer fazer uma cirurgia no coração e colocar vida dentro deste coração. Fé. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. O Senhor abre o coração de Lídia para atender as coisas que Paulo estava falando. Não duvide. Não fique com a Bíblia de um lado e revista Galileu, revista super interessante, comentário, Discovery Channel e outros do outro lado. Fique com a palavra de Deus. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Leia a Bíblia e ore. Daqui a pouco o Senhor vai começar a aquecer o seu coração. E certamente, aquele coração que antes era incrédulo, duro, não dava crédito a nada, agora se rende. E diz, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade. Há muito ceticismo, irmãos. Há muita incredulidade, há muita dureza de coração, muita zombaria. Eu mencionei na minha oração, zombaria da igreja, zombaria da palavra de Deus, dizendo o seguinte, amanhã os crentes vão ver o caminho mais rápido para o seu Criador. Falaram isso. Falaram isso. O que é então? É dureza de coração, sim. É incredulidade, é falta de respeito com Deus, é blasfêmia. Jesus censura. É melhor se dobrar diante dele antes que ele venha. E dará a cada um segundo as suas obras. Dará paga a cada um que tenha feito com o seu corpo. Jesus, então, repreendeu. Será, meus irmãos, que nós não damos crédito? Será que quando alguém diz assim, olha, a Bíblia diz isso, eu falo assim, mas, e vou para outro lado? Eu leio e aceito, ou eu leio e fico colocando interrogações, ou vírgula, onde deveria colocar um ponto final, coloco uma vírgula e o que eu penso depois? Meus irmãos, que a Bíblia seja ponto final. Que nós possamos seguir a palavra de Deus com essa fidedignidade do coração, ou seja, crendo no que está escrito. Crendo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Vive e reina para sempre. Primeiro, Jesus trata o coração, depois ele comissiona. Porque a obra não é para céticos. Primeiro ele quer tratar os discípulos, porque ele não usará discípulos tristes, chorando dentro de uma sala. Ele usará discípulos que creem na autoridade dele. Que creem que o Senhor Jesus está com os discípulos todos os dias. Então veja, ele censura, ele repreende a incredulidade e dureza de coração. Depois, versículo 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura.
Primeiro Deus trata o nosso coração. Primeiro Deus purifica os lábios de Isaías para depois usar Isaías. Primeiro o Senhor fala com Moisés e investe Moisés de autoridade espiritual para depois ele falar para Faraó. Ele coloca as palavras na boca de Jeremias. Jeremias dizia: eu não passo de uma criança, não sei falar bem. Deus diz: Jeremias, eu te separei antes de você nascer. Eis que coloco as minhas palavras na tua boca. Então veja, primeiro Deus trata o nosso coração para depois nos usar. Esta é a ordem. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O imperativo aqui é pregar. O imperativo de Mateus 28 é fazer discípulos. Sabe por quê? Enfatizo isso porque séculos passados a ênfase da igreja era muito assim: ide, ide, ide. A ideia aqui é: todos nós vamos. Você não tem um ir para algum lugar todo momento? É claro, é óbvio. Então as missões, séculos atrás, enfatizavam muito assim: nós temos que cumprir o id, ou seja, nós temos que ir para cá, ir para lá, ir para outro lugar. A ênfase do texto não está no id, está fazer discípulos. A ideia do id é indo. A ideia do id é: quando vocês forem, preguem o evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações. Então amanhã tem o id na sua vida. Isso já é óbvio. Ide por todo mundo quer dizer, você vai. E quando você for, faça discípulo. Pregue o evangelho. Não é só o missionário transcultural que cumpriu o id de Jesus. Ele também cumpriu. Mas nós também indo aí na nossa cidade, meus irmãos, a necessidade que nós temos hoje é gigantesca. As pessoas precisam ouvir do evangelho. Muitos estão cometendo suicídio. Muitos estão apavorados, com medo. Sabe o que cura? Não é uma resposta humana. O que cura esses corações é a palavra de Deus. Você não precisa ir para algum lugar. Onde você for, qualquer que seja o seu ir, pregue a palavra. Primeiro, pregação universal: ide por todo o mundo. Amado irmão, Deus é mais glorificado quando a adoração é mais diversificada. Tem um livro do John Piper muito interessante, que é sobre todos os povos. E ele fala lá o seguinte: por que a adoração transcultural trará mais glória a Cristo? Porque está escrito no livro de Apocalipse que com o seu sangue ele compra de todas as tribos, povos, línguas e nações. Então você olha no último dia, aquela adoração não é de um povo. Isso seria pequeno diante do que Cristo merece. Nós temos lá brasileiros, nós temos lá africanos, nós temos lá europeus, asiáticos. Essa multiforme adoração revela a multiforme graça de Deus. Todas as raças, se podemos usar esse termo, sem diferença. É muito bom quando você ouve em outro lugar, em outra língua. Eu fiquei emocionado quando o Alessandro Baldo me mandou os índios cantando um hino que era do nosso cenário. Não entendi nada, mas tocou o coração. Aqueles índios ali na língua deles, louvando o Senhor. Não é só um idioma, só o hebraico ou o aramaico. Não, é o japonês, é o português, é o espanhol, todas as línguas do mundo. Mas aquele dia, porque aquele dia será um dia de completa unidade em adoração, nós adoraremos uma só voz, o Senhor. Ide por todo o mundo. Eu estou cooperando com este mandamento do Senhor? O trabalho do pastor Osni é maravilhoso.
é um trabalho assim, não dá para calcular a importância do que ele está fazendo. Mas eu não posso ler o relato dele e falar assim, que bom que ele está fazendo, não apoiar financeiramente, não apoiar em oração, não apoiar em amizade. Não é simplesmente para apreciar a obra missionária, meus irmãos. Nós queremos participar. Nós queremos que isso que Jesus entregou para os discípulos, e nós também somos, aconteça. Que Ele seja glorificado em todo o mundo, em todas as etnias, todos os povos. Se você deseja a vinda do Senhor Jesus, este é um dos pontos. Será pregado o Evangelho a todas as nações, etnias, grupos. Então virá o fim. Um grande sinal da proximidade do fim é a pregação do Evangelho a todas as etnias, pregação universal, pregação bíblica, pregai o Evangelho. A pregação é a pregação do Evangelho, ou seja, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo prometido, Jesus Cristo crucificado, Jesus Cristo ressurreto, Jesus Cristo voltará. As 3 mensagens da Bíblia, Ele virá, Antigo Testamento, Novo Testamento, Ele veio e voltará. Quer um esboço fácil para evangelizar isso? O Antigo Testamento dizia, Ele virá. O Novo diz, Ele veio e voltará. Pregação bíblica, prega o Evangelho. Pregação pessoal a toda criatura. Perdoe aquela pessoa que te fez mal e prega o Evangelho para ela. A igreja não pode ficar escolhendo. Quero pregar para esse e para aquele não. Quero amar este, aquele não. Isso é absolutamente contrário ao Espírito do Senhor Jesus. Para pregar o Evangelho a toda criatura. Aquela pessoa que Deus colocou na sua frente. E muitas vezes até deixou pronto para você falar um versículo bíblico. Talvez entregar um folheto, alguma coisa. O Senhor preparou, é só falar. Crente, abre a boca e fala. Prega o Evangelho. Fala um texto da Bíblia. Faz alguma coisa. Não se perca em outras questões. Não selecione, eu quero pregar para esse, aquela pessoa não gosta, então não prego. Quem somos nós? Para escolhermos se Jesus Cristo disse a toda criatura. Pregação universal, pregação bíblica do Evangelho, pregação pessoal e pregação santificadora. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Crer, dar crédito, confiar e batismo que confirma o crer. Não é quem for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. E não diz depois, quem, porém, não for batizado será condenado. Diz, quem, porém, não crer, aí apenas o crer, do que foi dito em cima, crer e batizado, apenas o crer, quem não crer será condenado. Pregou o Evangelho? Amém. O sangue está sobre a cabeça da pessoa agora. A nossa parte fizemos. E se ninguém crer? Não importa, vamos pregar. É uma pregação que santifica, não é uma pregação simplesmente que diz assim, repita a minha oração, Senhor Jesus, eu te aceito no meu coração como meu Salvador. Amém. Agora você é crente. Qualquer um faz essa oração. A obra da salvação é aquela que é acompanhada de santificação. Crer e for batizado será salvo. Então veja que o pregar acompanhado do crer, acompanha também discipulado, for batizado. Este sim será salvo. Os discípulos céticos, agora censurados, são comissionados e confirmados pelo Senhor. Este sinal hão de acompanhar aqueles que creem. Veja, é um sinal. O que é um sinal, irmãos? Obviamente falando, mas às vezes precisamos, aponta para alguma coisa. Então o interesse de Deus não é simplesmente expelir demônios, novas línguas, ou seja, idiomas.
pegar a serpente, nada acontece, como foi o caso do apóstolo Paulo, como se fosse truque de mágica. Algumas igrejas fazem as coisas como se estivesse assim brincando, fazendo um show. Até colocaram o nome, show da fé. Não é show, não é teatro. Essas coisas que acontecem são sinais. Olha só, confirmando, versículo 20, a palavra por meio de sinais. Eu vim aqui para ser curado. Curado para quê? Curado para quem? Ótimo receber a bênção da cura quando nós estamos enfermos, ótimo. Mas o interesse de Deus não está somente na cura em si mesma. E se a pessoa for curada e não continuar com o Senhor? Então é um sinal, ou seja, aponta para Jesus, leva para Jesus. Quando Paulo foi curado, por assim dizer, daquela cobra, ele não morreu. Isso foi uma ocasião para ele pregar o evangelho. Ele estava numa ilha. Então sinais acontecem, até hoje acontece, tenho certeza disso. Mas é um sinal. Aponta para algo maior, não é um fim em si mesmo. Não é como que um cardápio, que o adorador, o fiel, vai dizer assim, hoje eu quero dinheiro. Ah, então dê o dízimo que você recebe tantas vezes mais. Ah, hoje eu vim aqui ser curado. Ah, hoje eu vim pedir isso. O que é? É um cardápio? É uma escolha humana? Quem combinou com Deus essa agenda que as pessoas fazem? Não existe isso na Bíblia. É apostasia. E digo mais, é culto aos demônios. Dizer que Deus está operando algo que Ele não está. É outro espírito, é outro evangelho. Se é outro espírito, não é o de Deus, eu pergunto, de quem é o espírito então? Que espírito é esse? É o espírito do engano, é o espírito da mentira, é o espírito da falácia. Portanto, nós não queremos simplesmente expulsar demônios, e se nós não tivermos Cristo? Quando eles voltaram empolgados porque os demônios submetiam, o que Jesus Cristo disse? Olha, coloca a alegria no lugar certo. Não fiquem alegres assim por causa disto. Se alegrem porque o vosso nome está arrolado nos céus. Não lhes fará mal. Amados irmãos, Deus confirma a mensagem pelo seu poder. Sabe qual é a maior manifestação do poder de Deus? Não é nenhuma dessas aqui. Essas aqui são também, mas a maior é a regeneração. O maior milagre que acontece neste mundo é o milagre da regeneração. Eu nasci de novo. É incrível. É incrível. Se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, dentro de um contexto, de um propósito, ótimo. Mas a regeneração fala mais sobre Deus do que até isto aqui. Portanto, não fique impressionado com as coisas. Pode acontecer, se for da vontade de Deus, cura, expulsão de demônios, idiomas. Já aconteceu em contexto missionário. O missionário pregar, todo mundo entendeu. Foi um pouco diferente de falar um idioma, mas eles entenderam no idioma deles. Depois que o missionário descobriu que eles falavam outra língua, e ele tinha pregado na língua dele, o missionário, e o povo entendeu e creu. É Marcos 16 ou não é? Certamente é, mas louvado seja o Senhor por isso. E trouxe glória ao nome do Senhor Jesus. Mas o que aconteceu ali em termos de milagre mais poderoso, o fim daquele dom de línguas ou dom de idiomas, não importa como ele se manifeste, foi a regeneração daqueles homens. Mensagem, então, deve ser acompanhada de poder espiritual. Quando Deus está conosco, o livro de Atos confirma estes milagres que aconteceram. Ou seja, nós pregamos, mas quem faz a obra é Deus. Quem confirma a mensagem é o Senhor. Esses discípulos aqui comissionados agora, confirmados, são também consolados. Versículo 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado,
foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Ficar sentado à direita de Deus não é assim, terminei o que eu tinha para fazer. É uma ideia de autoridade. Ele governa agora a sua igreja. Ele intercede por nós. Ele foi recebido no céu, como nós também seremos. Porque disse Asaf, tu me guias com o teu conselho, depois me recebes na glória. Tanto sofrimento nosso Salvador padeceu. É até difícil pregar os textos sobre a cruz. Engasga, a gente chora de alegria e de dor, porque foi por causa do nosso pecado. Mas a mensagem completa termina aqui. Ele foi recebido no céu e sentou-se à destra de Deus. Meus irmãos, o controle de todas as coisas está nas mãos do Senhor Jesus. Ele é o grande rei de todo o universo e além do universo, das coisas visíveis e invisíveis. Ele foi recebido no céu, ou seja, sua obra foi aceita. Ele sentou à direita de Deus Pai porque Ele é soberano. E agora Ele sustenta a sua igreja, por isso que a igreja é frutífera. E a igreja está nesse mundo continuando o ministério do Senhor Jesus. Não é assim o ministério da igreja. Teve o do Senhor Jesus, agora tem o da igreja. O da igreja é a continuidade do ministério do Senhor Jesus. Olha só, os discípulos partem, pregando em toda parte, versículo 20. Cooperando, ou seja, operando com. Cooperando não é dando uma ajuda, porque todo sustento da obra vem de Deus. Paulo disse, quem é suficiente para essas coisas? Cooperando é operando com, indo com. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Deus agia na vida deles, através deles e com eles. Observou o progresso aqui? Discípulos céticos. Começou assim. Depois, censurados. A repreensão em amor, ela cura o coração. Não queira amigo somente que fique bajulando, elogiando e nunca fale nada para você. Jesus censura. Jesus repreende. Porque Provérbios diz, leais são as feridas feitas pelo que ama. Quem ama fala a verdade. Em amor, mas fala. E às vezes machuca. Às vezes até perde o amigo por um momento. Mas falou. Fale. Em amor, mas fale. Porque Jesus falou aqui. Jesus repreendeu. Depois eles foram tremendamente usados. Se Jesus não falasse nada. Ah, não quero machucar ninguém. Eles já estão tão tristes. Eu vou deixá-los pior. Não, censurou sim. Aí começa a melhorar. Céticos, censurados, aí sim, comissionados, confirmados pelo Espírito e consolados pela glória de Jesus. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus ressuscitou para que nós tivéssemos vida e para que nós fôssemos discípulos verdadeiros. Ele foi recebido no céu, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e voltará para nos buscar. Enquanto isso, Ele é a nossa mensagem. Ele é a nossa vida. Ele é a nossa esperança. Jesus é o amor em primeiro lugar do nosso coração. Ele é a água da vida. Ele é tudo para nós. Se eu falar assim para você, se você não tivesse Jesus, sobra alguma coisa no seu coração, na sua vida? Tudo desmorona. E se você está longe do Senhor Jesus, volta para Ele. Se você não tem essa comunhão com Cristo ressurreto, volta. Ele censura para curar. Ele repreende para restaurar. Vamos orar. Senhor, toda honra, glória ao Teu nome. Essa mensagem da ressurreição que desafia qualquer explicação humana, que desafia a nossa incredulidade, que repreende
a nossa incredulidade. O autor da vida morreu, mas não era possível que ele ficasse ali retido pela morte, ele triunfou. Anjos do céu desceram para testemunhar, e Maria disse: Rabone, mestre. Que cena maravilhosa da ressurreição. Que mensagem consoladora. Que mensagem triunfante. E se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. Com ele e para ele, por todos os séculos, por toda a eternidade. Enquanto estivermos aqui, que sejamos discípulos verdadeiros, comissionados, confirmados e consolados pelo Senhor. Usa-nos, ó Pai. Como as pessoas precisam de Jesus, elas nem sabem. Como nós estamos muitas vezes distraídos com outros assuntos e perdemos o centro, Jesus. Ó Pai, que Ele receba o afeto do nosso coração, a alegria do nosso coração, que Ele seja o nosso amor maior. Senhor Deus, muito obrigado pela mensagem da Tua Palavra. Tua Palavra é a verdade. Tua Palavra é gloriosa. A Tua Palavra santifica e sustenta. Tua Palavra, Senhor, alimenta. Ó Deus, louvado seja o Senhor, pela esperança viva da ressurreição. Livra, Senhor, alguém que está ouvindo ou assistindo essa mensagem de acreditar na reencarnação que não traz esperança alguma, ou no aniquilamento da alma, como se tudo isso fosse só isso. Ó Deus, que a nossa esperança seja a ressurreição dentre os mortos. Porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que Cristo ocupe os nossos pensamentos neste dia, cada dia da nossa vida. Recebe, Pai, a nossa gratidão, o nosso louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar, irmãos, e responder a mensagem, cantando o hino A Grande Comissão, número 282. Fiquemos em pé ao som do instrumento e em seguida impetrarei a bênção. A Grande Comissão, número 282, respondendo ao Senhor, que nós iremos, por amor do Senhor Jesus.
que a graça maravilhosa do nosso bendito Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a comunhão e o consolo do Santo Espírito do Senhor, repousem sobre nós, seus filhos, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar. Fiquemos ainda em oração, ouvindo o pós-lúdio.